É isso, eu sou a Kathleen, atendo aqui na Dobra. Essa é a Clarice, maravilhosa. Deixa eu ler o currículo da Clarice, porque Clarice é psicanalista, especialista em gestão pública pela Unicamp, mestre e doutora em psicologia pela USP, supervisora e professora da residência de psiquiatria em rede da Prefeitura de São Paulo e professora credenciada no programa de pós-graduação em educação sexual na Unesp de Araraquara. Áreas de atuação, psicanálise e suas articulações, as ciências da linguagem, políticas públicas de saúde, clínica ampliada e saúde do trabalhador. Clarice faz um trabalho muito interessante também da escuta dos coveiros do município de São Paulo. Eu já ouvi alguns relatos e acho muito interessante o trabalho. Uhum. E quando você definiu o título, das minhas questões foi, bom, será que a gente colocando tudo no feminino não vai dar uma nichada? Não vai dar a entender que então a gente vai falar só de mulheres psicanalistas trabalhadoras? Uhum. E aí pensei, bom, de todo modo, a gente, enquanto mulher, já está se incluindo nos masculinos há muito tempo, senão a gente está de fora, né? É um jeito da gente se incluir. E aí achei interessante esse fenômeno, né, de qual foi a procura dos homens para isso, né? Será que se a gente faz uma temática voltada às mulheres, será que os homens participam também, né? Então acho que fiquei pensando nisso e achei interessante manter assim. Por favor, com você. Obrigada, Kathleen. Oi, gente. Boa noite. Bom, eu queria, na verdade, também começar agradecendo o convite, enfim, agradecendo também a generosidade do espaço. Conheci a Dobra ano passado, vindo para cá, né, numa fala do Pedro Ambra. E, enfim, acho muito legal essa proposta de poder pensar a psicanálise fora dos espaços convencionais da psicanálise, né, seja as escolas, sejam instituições mais tradicionais, são sempre bem-vindas, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. E pensando nessa questão do feminino também, né? Eu lembro quando eu fui vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, que a gente tinha esse debate, né? Porque nós somos majoritariamente mulheres, mas o universal é sempre masculino. Mas quando você fala em feminino, você está excluindo os homens, mas nós mulheres nos sentimos... enfim, incluídas quando falam no masculino. Então, o que é esse universal se ele não é da maioria, né? O que isso quer dizer, enfim. Então, vamos aí. Vou falar tudo no feminino, vocês se incluam, ok? Sintam-se incluídos. Até porque, né, já que a gente está falando de trabalho, tem um trabalho muito interessante de uma antropóloga que se chama Ludmila Bilho, e que ela fala que a precarização do trabalho, ela chama a precarização do trabalho de feminização do trabalho, né? Porque as mulheres sempre estão nos postos mais precários de trabalho, ou quando estão em trabalhos não precarizados também ganham menos, né? Então o processo de feminização do trabalho atinge a todos nós, né? Bom, gente, a Kathleen e a galera da Dobra me chamou para fazer essa discussão quente, por conta de um artigo, né, que a gente tinha compartilhado ano passado, que é um artigo que eu escrevi sobre a psicanálise como ocupação ou puxadinho, né? Pensando mesmo nessas distinções, né? O que é uma ocupação urbana, que é uma ocupação feita, por exemplo, para dar função social a um imóvel. Então, né, um imóvel que está abandonado lá na especulação imobiliária há mais de 20, 30 anos. E aí, de repente, um movimento social vai lá e ocupa esse imóvel e dá um destino social a esse imóvel, né? A gente chama isso de ocupação. Em São Paulo, eu participo de algumas ocupações que trabalham e acolhem mulheres em situação de violência e dão um destino a esses imóveis, pensando numa articulação com a rede pública, pensando, inclusive, num alcance aí de escutar mulheres da periferia em suas perspectivas jurídicas, psicológicas, né? Então a gente tem equipes que escutam essas mulheres a partir do movimento Olga Benário, que é um movimento feminista que eu participo em São Paulo. E a ocupação, então, ela é essa forma de dar função social a um imóvel, e o puxadinho é o puxadinho que a gente conhece, que a gente vai lá, faz o puxadinho no quintal do pai e da mãe, para morar com o marido quando casa, enfim. E aí a gente vai mantendo relações familiares, né?
E aí, nesse artigo, eu tentei fazer essa diferença entre a psicanálise como uma ocupação, ou seja, como uma função social, e a psicanálise como uma derivação, uma continuidade dos lastros familistas e familiares, assim, da psicanálise, né? E eu fiz essa brincadeira um pouco pensando que a psicanálise, ela se constitui dentro das nossas formações como uma tradição familiar, né? Então, dentro das escolas, muitas vezes a gente tem lá os nossos mestres. Esses mestres normalmente fizeram análise com alguém importante, que fez análise com outra pessoa mais importante ainda, que fez análise com Lacan, né? E aí a gente se sente pertencente à família, né? No fim das contas, é quase como se a gente tivesse assim, herdado uma herança do Lacan, porque ele escutou, a gente está sendo escutado pelo Lacan na terceira geração, né? Ou pelo Freud, ou enfim, mas eu acho, como eu sou lacaniana, sei lá, freudo-lacaniana, sei lá, né? Enfim, evito me nomear a partir desses lastros familiares, mas leio bastante Lacan, vejo isso muito no meio lacaniano, imagino que tenha também nos meios aí da escola inglesa de alguma forma, mas sempre me incomodou esse lastro familista dentro da psicanálise, até porque a psicanálise é uma teoria que justamente vem para descrever e criticar a família. E aí a gente vai e fica produzindo familhinhas, né? E isso sempre me soou muito estranho, assim. E aí eu comecei a pensar que a forma como a gente lida com a psicanálise a partir dessa condição, desses indícios familiares, é uma forma de apagar a psicanálise como um trabalho, né? A psicanálise, ela não é muito vista como um trabalho. Um dos motivos dela não ser muito vista como um trabalho é porque, principalmente quando ela chega ao Brasil como formação, ela chega nas elites, né? Então, as pessoas que fazem formação em psicanálise no Brasil, no início da psicanálise no Brasil, são pessoas que puderam fazer formação, inclusive, sei lá, na Europa. São pessoas que não precisavam trabalhar, são herdeiros, né? Então, faziam psicanálise a partir de uma perspectiva de, sei lá, um hobby ou um status, né? Ela foi adquirindo esse lugar de status, esse lugar de pertencimento a uma casta social, né? Mas o que aconteceu ao longo dos anos foi que a psicanálise, entrando na universidade, né, a psicanálise não chega no Brasil só pelas instituições psicanalíticas, ela chega também pela universidade, né? E ela entrando pela universidade, a universidade sendo democratizada cada vez mais, as cotas sendo desenvolvidas principalmente no início dos anos 2000, o ProUni, né? A psicanálise vai alcançando pessoas de classes populares, não só no atendimento, que muitas vezes já acontecia nessas escolas, no que elas chamavam de clínica social, mas também na formação. Então, psicanalistas de classes populares começam a se formar, né? E isso dá uma materialidade muito mais interessante para a psicanálise do que ela já teve. Porque se a gente for parar para pensar, antes da psicanálise encontrar as classes populares com psicanalistas dessas classes, ela muitas vezes servia como discurso de manutenção de um certo poder da burguesia sobre essas classes populares, né? Então, se a gente pega o Hélio Pellegrino, por exemplo, Impacto Edípico, Pacto Social, né? Ele vai afirmar, nas escolas de psicanálise da época dele, ali nos anos 80, final de 70, 80, as pessoas achavam que delinquência era a delinquência juvenil, ela era uma relação, ela estava estruturada a uma perversão da lei do pai, a uma quebra do pacto edípico, né? E o que o Hélio Pellegrino vai tentar dizer, é falar assim, olha, delinquência não é isso. Delinquência é um rompimento da lei com L minúsculo, mas justamente, muitas vezes, se rompe a lei com L minúsculo justamente para não romper a lei com L maiúsculo. Porque essas pessoas são periféricas, são marginalizadas, passam por diversas violências e são o tempo inteiro expropriadas do seu valor,
Logo, muitas vezes, as pessoas roubam porque elas precisam sobreviver, né? O Reich tem uma frase muito interessante sobre isso, que ele fala assim: a psicanálise não deveria se preocupar e se perguntar por que as pessoas com fome estão roubando. Ela precisaria se perguntar por que as pessoas com fome não estão roubando. O problema é por que nós nos adaptamos a repressões e opressões e continuamos esse legado, né? Então, eu acho que quando a psicanálise encontra as classes populares na formação do psicanalista, vai acontecendo um processo de proletarização dessa classe e que vai fazendo com que a gente questione de fato qual que é o lugar da psicanálise, qual é a função da psicanálise, e o que ela pode fazer pela sociedade para pessoas que se decidem ser psicanalistas, se entendem como psicanalistas, mas não pertencem à classe social que normalmente pertencem aos psicanalistas. Então a gente começa a ver conflitos em relação a esse pertencimento, a gente começa a ver pessoas angustiadas em participar de escolas porque não se sentem pertencentes suficientes a escolas, porque, sei lá, não são brancas o suficiente, não vestem determinadas roupas, não conseguem estar 2 horas da tarde numa escola de psicanálise porque precisa pagar boletos de outra forma, ou um pudor muito grande em falar da clínica porque muita vergonha de estar equivocado. As escolas não têm um costume de falar de clínica porque isso também é uma forma de manutenção do poder, né? Então, os grandes mestres não falam do consultório deles e a gente fica supondo que eles são mágicos. Vocês até tiveram um mágico aqui, né? Uhum. Talvez aprendam de clínica. Tem nessa toada. Né? Mas, né, então, não falar de clínica, que é o nosso trabalho, é sustentar um poder a uma classe dominante e evitar que a gente se aproprie do nosso trabalho enquanto classe trabalhadora. Então, enfim, já perceberam que talvez eu seja marxista. É verdade. Foi pela roupa vermelha que a gente discutiu. Vocês estão percebendo correto. Bom, então, o que eu vou propor aqui é que a gente possa conversar da psicanálise enquanto uma experiência de trabalho e que a gente possa teorizar ela a partir de uma experiência de trabalho. E aí, para isso, eu dividi em 3 tempos, mais ou menos, essa conversa, essa fala inicial, que eu quero falar até umas, sei lá, 8h50, 8h45, enfim, para a gente poder conversar. E aí eu queria dividir, então, esses 3 tempos. São eles, eu queria falar do o trabalho da analista, o trabalho da análise e as consequências de articulação entre esses 2 eixos. Então, para falar do trabalho do analista, eu queria usar 3 autores principais. Primeiro, Freud. O Freud, no caso Schreber, por exemplo, ele vai falar assim, ó: a investigação psicanalítica da paranoia oferece dificuldades especiais para nós, médicos não ligados a instituições públicas. Essa frase do Freud me chamou muita atenção porque ele está falando justamente que, bom, estou no meu consultório, recebo pessoas de uma classe social determinada e dificilmente paranoicos chegam, porque paranoicos chegam em instituições públicas, não estamos nas instituições públicas. Mais uma coisa que eu acho interessante que ele não diz, mas aparece nessa fala dele, é que a atividade dele é uma atividade, então, ligada a uma diagnóstica e ligada a uma escuta clínica, né? Vamos para o Reich. O Reich, quando ele começa a trabalhar na Politécnica de Berlim, ele vai principalmente começando a trabalhar com atendimento de mulheres proletárias, e ele vai percebendo que os sintomas dessas mulheres, sintomas psíquicos, são muitas vezes vinculados e intensificados pela miséria social. E aí, eu queria ler um trecho de um caso clínico dele, é um parágrafo só, gente. Está nesse livro do Gabarron. Não sei se vocês conhecem esse livro. Muito bom esse livro, gente.
para quem não conhece, é uma revisão, não na perspectiva do revisionismo, né, mas uma revisão histórica de pensar a psicanálise a partir do seu lastro material, que é a clínica, né? Então ele vai tentar pensar a história da psicanálise a partir da clínica. Bom, o Reich, ele fala assim, ó. Um dia uma operária, moça e bonita, veio à clínica. Trazia consigo 2 meninos e uma criança pequena. Perdera a voz, sintoma conhecido como mutismo histérico. Escreveu em um pedaço de papel que havia subitamente perdido a voz alguns dias antes. Uma vez que a análise era impossível, tentei eliminar a perturbação da fala pela hipnose e obtive sucesso após algumas sessões. Agora falava em voz baixa, rouca e meio assustada. Havia anos que vinha sofrendo de um impulso compulsivo de matar as crianças. O pai dos meninos a havia abandonado. Estava sozinha com as crianças e dificilmente encontravam o que comer. Costurava em casa, mas ganhava desesperadamente pouco. Sacudiu-a então a ideia do assassínio. Estava a ponto de empurrar as crianças para dentro d'água quando foi tomada de terrível angústia. Daí em diante foi atormentada pelo impulso de confessar-se à polícia a fim de proteger as crianças contra si mesma. O impulso mantinha em um estado de medo mortal, pois temia ser enforcada pelo crime. O pensamento provocou-lhe uma constrição na garganta. O mutismo impedia de ceder ao impulso. Bom, o Reich traz esse caso e ele vai depois, ao longo do... né, o Gabarron vai fazendo alguns apanhados do que o Reich vai desenvolvendo com esse caso, mas para dizer dessa articulação das condições sociais e a forma como a gente precisa das condições sociais para interpretar de que maneira os sintomas aparecem, né? Isso é bastante freudiano. Né, o Freud, quando ele vai desenvolver os casos clínicos nos estudos sobre a histeria, o que ele vai percebendo é que as mulheres chegam com sintomas histéricos, ele ainda estava naquela pegada de anamnese médica, então ficava perguntando dos sintomas, até que uma delas, Elisabeth von Ehr, manda ele calar a boca e falar que ela queria falar sobre isso, e ele se dá conta de que o sintoma ele é um fragmento perdido da história. E esse fragmento produz uma alienação do sujeito em relação à própria condição. Né? Penso que o que o Reich fez, de alguma forma, foi justamente radicalizar o que significa essa relação do sintoma com a história, entendendo a história a partir de uma perspectiva marxista, né? Do materialismo dialético. Então a ideia é que a gente possa escutar as pessoas a partir da materialidade dessa história e a partir das condições sociais que elas vivem. Isso vai fazer com que ele proponha a sexpol mais para frente, vai fazer com que ele proponha que os atendimentos clínicos sejam interdisciplinares, então com obstetras, né, com arquitetos, advogados. Existe toda uma consideração que o Reich vai fazendo em relação a isso, para pensar de que maneira a miséria social e os sintomas psíquicos se ligam e quais são os efeitos disso. Né? Terceiro autor, Lacan. O Lacan é engraçado, né? Eu estava lendo essa conferência, eu me deparei com uma conferência do Lacan em Yale, num site que chama Escritos Avulsos, que são escritos do Lacan soltos, que não viraram seminários nem nada, e que quem traduz esses escritos avulsos é o Paulo Sérgio Souza Júnior, né, que traduziu O Incômodo pela Blucher e tal. E o Lacan fala muito mais fácil quando ele fala em outras línguas, né? Então essa conferência ela é bem mais clara. E o Lacan fala assim na conferência, ele fala: em primeiro lugar, gostaria de dirigir uma pergunta precisamente para aqueles que escolhem se arvorar de psicanalistas. Eu gostaria de lhes perguntar, e terei de responder primeiro, necessariamente, como foi que chegaram ao que, no fim das contas, é razoável chamar de seu job, né? Trabalho. Ser um analista é um job, e de fato um job muito duro. Chega mesmo a ser um trabalho excepcionalmente cansativo. E se retomo as palavras do último analista que atendi antes dessa visita aos Estados Unidos, ele me confidenciou que precisava descansar um pouco entre cada uma de suas análises e que isso dava ritmo ao trabalho dele. Bom, nessa conferência, o Lacan está tentando falar o que fez com que ele começasse na psicanálise. E ele fala da clínica.
Então ele fala dele enquanto psiquiatra na clínica, como que o fato dele começar pela psicose fez com que ele se interessasse por um certo rigor de estilo diferente do Freud, que começou pelas histéricas. Então ele tenta ir fazendo uma contraposição das relações dele e do Freud com a linguagem a partir da experiência de trabalho, ou seja, de uma experiência que tem a ver com qual é o nosso trabalho, que eu penso que o nosso trabalho tem a ver com criar condições para a escuta da diferença. Eu acho que esse é o nosso trabalho. E, de alguma forma, a escuta da diferença tem que ter um certo ritmo que a gente se coloca. Seja porque vou tirar um cochilo entre as sessões, seja porque eu vou tentar temporalizar a forma como essa escuta vai se dar, seja porque eu vou pensar em ambientes diferentes para essa escuta acontecer, dado que eu preciso escutar a diferença. Então, eu definiria o trabalho do analista, da analista, a partir dessa condição de que a gente precisa criar condições para a escuta da diferença. E essas condições para a escuta da diferença, elas têm algumas marcas importantes de serem desenvolvidas. Essas marcas, elas passam por uma percepção de que a psicanálise é um discurso, dentre muitos outros, e elas passam por uma percepção de que a partir do território em que a gente está inserido, a gente vai escutar coisas diferentes. Para isso, para pensar um pouco nisso, vou trazer 2 outros autores. Eu estou assim, autores. A Doutot, Françoise Doutot, e o Dejurs. A Françoise Doutot, num livro dela, que se chama Sexualidade Feminina, a primeira parte do livro é uma entrevista. E ela fala assim, são poucas mulheres que procuram um psicanalista por suas dificuldades sexuais. O número de mulheres que recorrem a um psicanalista apenas por esse motivo é mínimo. E mesmo quando é esse o motivo, logo se percebe que por trás dele existe uma dificuldade de relacionamento com o outro. Entretanto, elas acham que para despertar o interesse de um analista, devem falar sobretudo de dificuldades sexuais. É essa a ideia que se faz de uma análise. Na verdade, quando essas mulheres nos vêm falar de suas dificuldades sexuais, é sempre por uma razão quase obsessiva. Sentem-se assediadas por esse tipo de dificuldade. Mas à medida que falam de si mesmas e de sua história, essa obsessão diminui e então percebe-se que se trata apenas de um epifenômeno em relação às suas dificuldades relacionais. E acredito que o mesmo fato ocorra com as dificuldades sexuais masculinas. O que eu acho legal desse trecho da Doutot é justamente o fato de que ela está dizendo que quando as pessoas vão para análise, elas normalmente começam falando o que elas pensam que o analista quer ouvir sobre elas. E a gente tem uma facilidade muito grande em entender isso quando a gente pensa no médico, por exemplo. Quando a gente vai no médico, a gente supõe que ele quer ouvir, sei lá, uma série de sintomas e diferenças e a gente vai falando, Com o analista também é assim. Ninguém fala livremente, As pessoas falam recortadas a partir de um discurso. E esse discurso tem a ver com a posição que a psicanálise ocupa dentro da cultura. A psicanálise é vista como uma ciência ou uma qualquer coisa que fala de sexo. E aí, então, vamos falar disso, porque deve ser isso que deve interessar essa pessoa que está aqui na minha frente, por exemplo. O Dejurs, quando ele vai falar da psicodinâmica do trabalho, ele vai falar de uma série de entrevistas que ele fez com alguns trabalhadores, e ele fala assim, olha, tem um fenômeno que é interessante, que é, quando os trabalhadores estão em grupo dentro da fábrica, eles falam das questões relacionadas ao trabalho, falam da jornada de trabalho e tudo mais. Mas quando eu chamo eles para dentro do escritório, individualmente, eles começam a falar de questões familiares. E aí, ele começa a perceber que, a depender de como você monta o lugar que a pessoa vai dizer, ou a depender da forma como você interroga a pessoa, ela vai devolver a resposta a partir das referências que ela tem, seja do território, seja do discurso, seja da suposição do que ela pensa que você está fazendo ali. Então, existe na nossa experiência de trabalho enquanto analistas uma
condição que é a da suposição do outro que está na nossa frente, existe uma condição de que a gente consiga atravessar essa suposição para criar uma condição de uma escuta da diferença, e existe uma necessidade de que a gente consiga fazer isso a partir de um descolamento dos nossos valores morais. Né? Foi um dos motivos do Lacan ter falado de função do analista. Apesar dela ser muito mal usada, porque faz com que a gente entenda que a função, que ser analista é uma coisa meio desencarnada, que é meio que uma função tipo lógica, F de X, assim, né? O Lacan até gosta de fazer essas graças, mas faz com que a gente muitas vezes não entenda que a função ela tem a ver com uma posição discursiva, mas essa posição discursiva ela tem a ver com condições materiais. Bom, penso que o trabalho da analista tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente ir pensando quais são os critérios mínimos que fazem com que a gente tenha um trabalho em comum. Acho isso importante porque eu acho que a gente precisa pensar no que nos é comum, para que a gente possa pensar quais são as nossas diferenças. As nossas diferenças elas não podem ser teóricas e meramente metafísicas, elas têm que ser diferenças que têm a ver talvez com experiências diferentes de trabalho, que possam articular a gente numa rede melhor do que a que a gente estabelece hoje em dia dentro da psicanálise. Bom, então falamos do trabalho da analista. Agora eu queria falar um pouco do trabalho da análise. O trabalho da análise normalmente é onde a maior parte dos analistas fala do trabalho da análise. Porque normalmente eles colocam o trabalho da análise no lugar do analisante, né? Então quem trabalha é o analisante. O inconsciente é o trabalhador incansável. E aí, eu com a minha mente de marxista, sempre ficava assim, mas ele trabalha e é você que recebe? Tipo, eu não entendo essa relação. Isso é muito estranho. Por que a gente não consegue falar que a gente trabalha? Que o trabalho de análise, o trabalho da análise é uma outra coisa. E essa outra coisa que é o trabalho da análise é um trabalho que nós dirigimos. Né? O Lacan falava isso em direção do tratamento, né? O analista dirige a análise, não o analisante. Mas a gente dirige alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa. Mas quando a gente pensa no trabalho da análise, eu penso em algumas noções que podem remeter a trabalho, pensando no trabalho a partir da perspectiva marxista, né? Qual que é a perspectiva marxista de trabalho? De que o trabalho é uma ação que transforma um objeto de uma coisa a outra. Trabalho tem a ver com transformação, trabalho tem a ver com atribuição de valor, né? Então, a elaboração é um trabalho, né? Entendo que o trabalho da análise passa pela noção de elaboração, porque a elaboração é um conceito que articula temporalidade e experiência, e essa temporalidade e essa experiência vão produzindo efeitos de retificação subjetiva naquele que está se escutando e que nós estamos pontuando, intervindo e pensando junto. O trabalho do sonho é um trabalho, né? Então, quando a gente pensa nas condições de figurabilidade, que vocês lembram que é isso? Estava lá no 6º capítulo da interpretação dos sonhos, né? Essa possibilidade da gente ter acesso ao material inconsciente de segunda mão, que é a forma narrativa, né? As pessoas narram o sonho e é nessa narração que a gente vai tendo acesso. Esse é um trabalho de tradução, né? É um trabalho. Um dos lugares mais interessantes que o Freud fala sobre o trabalho da análise é no Luto e Melancolia. Porque o Freud vai, no texto inteiro, falar de trabalho do luto. Melancolia não trabalha, luto trabalha. Né? Então, existe um trabalho que vai sendo feito e que tem a ver com as condições que a gente pode criar para que este trabalho aconteça. Esse é o trabalho do analista. Né? E eu acho que a noção de construção e análise também é um trabalho, na medida em que a gente pode, a partir da construção, criar ficções, né, ficcionar a verdade para que então a gente possa construir pontes e relações aí com nossos analisantes. Então, se a gente pensa no trabalho da analista
e no trabalho da análise, eu penso que, para que a gente possa falar do nosso trabalho de uma perspectiva a produzir valor, né, a gente precisa que o trabalho da analista e o trabalho da análise estejam articulados, e não que esses trabalhos estejam sobrepostos, ou seja, como se de alguma forma o trabalho da analista tem um valor e o trabalho da análise fosse uma mais-valia do nosso trabalho, né? Então é como se de alguma forma isso fosse produzindo efeitos na nossa escuta muito meritocráticos em relação às nossas posições como analistas, né? Então, tipo assim, a pessoa precisa pagar bem para falar que ela está valorizando a análise. Se ela não está pagando, se ela não está, tipo assim, parando de comer aquela pizza de R$ 200 no fim de semana para pagar a análise, ela não está se sacrificando para pagar a análise. Então, ela não está dando valor para a análise, né? Parece que o valor da análise é a mais-valia do trabalho do analisante, né? Como se o trabalho da análise, como se o nosso trabalho fosse uma forma de expropriação do analisante e não uma construção que possa fazer com que um saber inconsciente possa ser construído. A gente acaba produzindo relações na clínica que são relações de propriedade, né? E não relações de construção do saber, de retificação subjetiva. Então, é como se as pessoas pudessem, de alguma maneira, comprar o seu inconsciente, né? E a gente vira meio coach de pessoas que não querem cair na tentação do coach, da coisa do que ele vai ensinar a fazer, então eles são mais elitizados, eles fazem análise, né? E a gente vira meio coach de rico, vocês entendem nesse sentido? Assim, eu fico com uma sensação de que quando a gente produz valor pelo nosso trabalho a partir da mais-valia do trabalho do analisante, a gente vai produzindo formas de entender e conduzir a análise que são formas que não levam exatamente à transformação, elas levam à reificação de posições fetichistas em relação a determinados assuntos, fortalecimentos egóicos de um grande saber que você produziu, apropriou e virou a sua grande propriedade como analisante. A gente vai produzindo essa relação meio meritocrática com o desejo, e isso vai, ou a gente vai produzindo análises que são muito ortopédicas no sentido de manejar a angústia. Então, assim, se a pessoa não está angustiada, ela não está em análise. Que analista é você que não está angustiando seu paciente, né? Esse lugar de que a angústia é o único afeto possível para que exista uma análise, e a análise não pode ser terapêutica, porque se ela for terapêutica, ela é uma coisa menor do que a análise, né? Essas posições que são muito fáceis e que dizem de um certo status social do que é análise, elas estão muito comprometidas com uma certa estética do que é o fim de análise, que é meio niilista, né? Ou meio blasé, assim. Tipo, no fim das contas, pelo menos lá em São Paulo a gente brinca que o fim de análise é você, sei lá, virar um hipster da Vila Madalena, pá, chão de taco, samambaia, tá tudo bem, né? Isso faz com que a gente tenha dificuldade de escutar a militância, né? Porque a militância parece que sempre é um lugar de apelo identitário e de gozo das massas, e a pessoa precisa se desvencilhar da sua identidade, porque a análise ela é uma destituição identitária a ponto de você se fragmentar completamente. E aí, estava até conversando com a Kathleen sobre isso hoje, quando ela foi me buscar no aeroporto, mas conversando porque tem um grande camarada, Alisson Mascaro, que é um professor de filosofia do direito na USP, e um dia eu conversando com ele sobre isso, sobre o fim de análise e tal,
E ele virou para mim e falou assim, mas quem que aguenta isso? E aí eu falei, quem quer ser analista, né? Sei lá, só, né? A gente faz análise para continuar linhagens, né? Ou a gente está fazendo análise para as pessoas que querem, tipo, minimamente conseguir de volta um pouco do valor que, sei lá, o capitalismo tirou delas, entendeu? Conseguir de volta um pouco do valor do seu trabalho, conseguir de volta um pouco do reconhecimento do que elas produziram, conseguir de volta alguma humanidade. Eu acho que no capitalismo a gente deveria conduzir análise para humanizar pessoas, porque as pessoas não são humanas, as pessoas elas são fragmentos do sistema, abarrotadas e massacradas por ele, e a gente não tem formas de fazer com que elas entendam que elas são pessoas, a não ser pela escuta e pelo trabalho, militância, enfim, também são possibilidades. A nossa ferramenta não é única, mas eu penso que a nossa ferramenta é uma ferramenta possível para isso, né? Bom, então, eu já falei um pouco dos efeitos aqui, né, dessa coisa da meritocracia do desejo, ou do transbordamento da angústia. E tem um outro efeito que eu acho que tem a ver com o que eu chamo de precarização da transferência, né? Porque a gente estava falando o título, né, inclusive de hoje, precarização e subalternidade, assim, né? Que é muito essa condição que a gente vai fazendo com a transferência, de forma a não conseguir entender as posições distintas da transferência. Então é como se o analista precisasse sempre estar numa posição de suposto saber. Aí quando o analisante te coloca numa posição meio brothers, muitas vezes o analista fica, não, ele precisa entender a minha posição de diferença. E essa posição de diferença muitas vezes é uma posição de imposição ou de soberba em cima do analisante, né? A posição vira quase uma espécie de gozo do analista, assim. Mas a precarização da transferência, ela também aparece quando, por exemplo, do nosso lado, a gente não pensa também na nossa jornada de trabalho, né? Então, normalmente, a gente atende às 7 da manhã, aí atende às 21. E aí atende 12 horas por dia. E aí vai atendendo vários casos, aí os casos se misturam, aí vira e mexe, você recebe alguém que chegou na análise e que, tipo, veio porque o analista cochilou na sessão dele, ou porque ouviu um barulho de celular enquanto estava no divã, né? E as pessoas elas vão se distraindo do seu trabalho justamente porque elas estão sobrecarregadas, né? Não é porque não tem uma empresa te explorando que você não está sendo explorado, por você próprio, no caso. E seu estilo de vida, e o que você quer, e também o quanto custa uma formação, e também onde você acha que você tem que circular, e o que é uma analista, e isso faz com que o custo de vida seja caro, enfim, né? Então, tem uma série de pressuposições do que significa ser analista que produz para as pessoas da classe trabalhadora entrarem nesse círculo uma exploração excessiva das suas condições de trabalho, né? Isso faz com que, enfim, né, a gente vá precarizando a forma como a gente trabalha e a gente vá não se dando conta de que às vezes a gente acaba trabalhando como uma empresa, né? Não que eu seja contra dar nota fiscal, inclusive é bom para recolher impostos, pessoal. Pagar o INSS. Quem sabe um dia, né, a gente aposenta. Mas eu fico pensando que essa precarização, ela tem a ver também com uma certa forma da gente se relacionar com o saber psicanalítico, que é uma forma muito associada a condições de mestria, né? Ou que é uma forma muito associada à nossa posição de subalternidade em relação aos nossos mestres europeus, né? Então a gente precisa, por exemplo, se desculpar 27 vezes antes de fazer uma crítica ao Freud, mesmo que ele já tenha morrido. E ele nem tá mais aqui, mas a gente tá lá se desculpando para ele, falando, ele é ótimo, ele só foi um homem do seu tempo e falou esses negócios aqui sobre feminino, mas é porque ele era um homem do seu tempo, também não dá para exigir demais, né? Então esse lugar
personalista da relação com a psicanálise é um lugar que impede a gente de se apropriar da psicanálise. E de se apropriar da psicanálise que nós precisamos para escutar os nossos pacientes, né? Eu acho que para a gente ir finalizando e a gente poder ir discutindo um pouco sobre isso, eu queria trazer uma citação que é da Radmila Zigouris, está em Psicanálise e Psicoterapia, porque a Radmila, em Psicanálise e Psicoterapia, vai fazer um pouco essa construção, né? Do porquê que muitas vezes a gente exclui a psicoterapia da psicanálise para dizer que estamos fazendo análise, né? E aí ela fala assim, a psicanálise está, desde seus primórdios, à procura de seus limites. Ela não pode se constituir em disciplina autônoma, nem evoluir teoricamente se cessar de se interrogar quanto às suas fronteiras com as atividades vizinhas e as demais terapias da palavra, que na sua grande maioria surgiram dela. Sem limites conceituais e técnicos, a psicanálise tanto pode se diluir nas práticas terapêuticas, quanto se transformar numa mera transmissão de posturas enfeudadas em um dogma travestido de teoria. Assim como uma psicoterapia sem referências teóricas corre o risco de se transformar numa mera ajuda psicológica, na qual o terapeuta nem sente mais a necessidade de ter passado por uma análise sem efeitos terapêuticos pode se transformar em um mero adestramento ideológico. Quando eu leio essa citação da Radmila, o que eu penso o que foi excluído dessa posição é a experiência de trabalho. Quando a gente exclui a experiência de trabalho do analista, porque a gente acha que a experiência tem a ver com o ego do analista, quando na verdade a experiência de trabalho não tem a ver com isso, né? A experiência de trabalho tem a ver com a nossa experiência de escuta, o quanto a gente vai acumulando e podendo transformar e se reposicionar em relação a isso, né? Pensar que a gente polariza, ou a gente faz uma análise empática e fala, eu entendo você, então eu estou só cumprindo com a demanda do analisante, ou a gente tem essa posição, e aí a gente entra num lugar de empatia que empaca a análise, ou a gente força o analisante a entrar no nosso dogma, na nossa teoria, e aí a gente fica encaixando ele em umas caixinhas e fazendo cortes, muitas vezes sem sentido, ou pensando que as sessões têm que ser curtas, ou pensando que a gente tem que falar menos, ou pensando que a gente tem que angustiar o paciente. E ela, eu acho muito sagaz da Radmila, ela chama isso de adestramento ideológico. Isso é um adestramento ideológico, isso não é análise, né? Se a análise está associada a gente poder fazer retificações subjetivas, a gente precisa estar disposto a reinventar cada análise. Mas para reinventar cada análise, a gente precisa de referências mínimas do que é o nosso trabalho, né? Então, eu fico pensando que para a gente conseguir pensar sobre isso, a gente precisa, de fato, manter a interdisciplinaridade, a gente precisa voltar à história, a gente precisa voltar à antropologia, a gente precisa pensar a articulação da psicanálise com outras disciplinas da saúde, a gente precisa se pensar enquanto analistas fora do consultório, né? Imagino que, eu conheço alguns aqui de vocês, sei que alguns de vocês não estão só no consultório, estão também em outros espaços, né? Vocês se sentem analistas em outros espaços? Ou parece que para ser analista tem que usar chale e, sei lá, tomar café orgânico? Tipo, nada disso remete a nenhum conceito, vocês perceberam? Mas, enfim, é uma forma, são signos de pertencimento que a gente vai construindo e que vão fazendo com que a gente pense que ser analista, de alguma forma, tem a ver com um certo posicionamento fetichista de produto, né? Bom, eu penso diferente, né? Eu penso que a gente precisa ir construindo espaços para que a gente possa falar sobre a nossa experiência de trabalho, seja a nossa experiência de trabalho na clínica restrita, que é o consultório, seja nas experiências de trabalho em grupos, então, né, quando eu escutei os coveiros, agora eu fiz um trabalho na guarda universitária. Acho que a saúde do trabalhador, por exemplo, é uma área que a gente precisa se atentar, né? O capitalismo
capturou a noção de trabalho como esse lugar que nos subjetiva. Então as pessoas, elas falam do trabalho o tempo inteiro, elas falam de como o trabalho atravessa elas falam de como elas escolheram aquele trabalho, de como aquele trabalho subjetiva elas, de como aquele trabalho aliena elas. Será que quando a gente está ouvindo as pessoas, a gente deixa passar batido quando uma pessoa está falando, reclamando do trabalho, porque não chegou na questão importante da análise, que é falar da família? Né? A gente está deixando, a gente tá escutando o que as pessoas estão falando? E será que quando a gente não está escutando isso, a gente também não está parando para pensar sobre o nosso próprio trabalho? Né? Será que a gente não está naturalizando essas relações abusivas de trabalho e também fortalecendo a forma como nós trabalhamos a partir dessas relações abusivas com a teoria, dessas relações abusivas com as nossas formações, né? Então, acho que um primeiro passo é justamente a gente poder compartilhar as experiências de trabalho, porque eu acho que isso vai talvez trazer consciência para a gente, consciência no sentido mais marxista mesmo, de que nós pertencemos à classe trabalhadora, né? E se a gente pertence à classe trabalhadora, a gente precisa pensar em formas de nos apropriarmos do nosso trabalho sem que esse trabalho seja expropriado, seja pelos grandes mestres que nos formaram, seja pelas teorias europeias que nos capturaram, enfim, seja por um sistema de agenciamento de escolas ou de redes analíticas que muitas vezes apagam e invisibilizam o trabalho feito pelas bases e só ressaltam o trabalho dos grandes, né? Porque eu penso que se a gente não se entende como classe trabalhadora, a gente também não consegue escutar o que de classe trabalhadora tem nos nossos pacientes, né? Da mesma forma que a gente precisou da Gayle Rubin falar que, olha, gente, esse negócio aí dos gêneros na psicanálise está meio equivocado. Vocês não acham que é estranho que o Freud fique naturalizando o feminino como passivo e o masculino como ativo? Tipo, o Freud está falando que o lugar da mulher na saída do Édipo é o lugar do ressentimento e que esse é o lugar natural da mulher. Por que a gente está trabalhando para perpetuar esse lugar ao invés de usar isso para reformular a teoria edipiana? Né? A Gayle Rubin, no Tráfico de Mulheres, simplesmente fala, olha, tem um negócio errado aqui. Vamos repensar isso? E a psicanálise tem repensado isso. Uma parte, né? Eu acho que tem cada vez mais repensado isso. A gente fez isso com raça, né? Lélia Gonzalez, Fanon, Neuza Santos, Isildinha. A gente tem uma série de autoras falando, olha, existe uma diferença racial que constitui subjetivamente e produz sofrimentos diferentes, a gente precisa se atentar a isso. Será que o ideal de eu é tão universal assim, ou será que ele é branco? O que será que isso significa para pessoas que não se identificam como brancas? Quais são esses efeitos? A gente precisa fazer isso com classe, né? E para fazer isso com classe, a gente precisa, de fato, talvez fazer como o Reich e radicalizar as apostas freudianas. O Freud falava que os sintomas têm a ver com história. E a gente está falando, sim, tem a ver com história, olha só, isso tudo está se articulando, né? Se a gente, talvez, conseguir, de fato, construir essa abordagem mais interseccional na psicanálise, quem sabe a gente pare de trabalhar para uma psicanálise mais adaptativa e a gente, de fato, consiga se alinhar com a revolução. É isso. Sobre uma questão que me ocupa, nos ocupa aqui também como grupo, eu creio, que é a seguinte, vou tentar ser bem rápido. A gente está tentando começar na clínica, na lista dos jovens. Uhum. A gente depende dos pacientes nos pagam para viver. Uhum. Só que, por outro lado, a gente tem uma certa pressão teórica, eu creio, e eu não, nem discordo, nem concordo, é uma questão para mim, que é assim, uma tentativa de reter as pessoas como pacientes nossos, ao contrário de quase qualquer outra disciplina, que você se orgulha em ter fechado uma venda, em
ter captado um cliente a mais, a nossa disciplina é como se fosse, a gente tivesse que ter um horizonte ético, assim, não posso querer reter essa pessoa aqui comigo, porque teoricamente isso seria contra esse princípio do tratamento, que o desejo da pessoa tem que ser, seria uma coisa, e reter aqui por qualquer questão. Só que, por outro lado, materialmente, nós temos sim um certo motivo, entre aspas, para querer reter, que é que se essa pessoa sai com 300 a menos no meu mês, vai fazer uma diferença. Meu analista não vai deixar de me cobrar por causa disso. E aí eu fiquei pensando, será que isso não implica, então, inclusive que a própria teoria psicanalítica nos leva a pensar, tem que ter uma mínima parcela de privilégio para você poder operar nesse trabalho, e essa parcela de privilégio podendo ser traduzida como eu não posso precisar que essa pessoa venha, porque se eu tiver incentivos para precisar que ela fique, isso vai prejudicar a minha escuta e no limite a própria liberdade da pessoa. Talvez isso até implique em coisas semelhantes a que você falou, aquela análise ortopédica, quer manter o paciente angustiado, porque se ele melhorar, ele vai embora, meu Deus, não posso dar alta, coisas dessa natureza. Eu não sei se esse é um paradoxo que tem na nossa profissão, que a gente tem que ter, não pode precisar do nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a gente precisa. Não sei se é um erro com a nossa teoria, não sei se você pensa assim também, se faz sentido. Eu acho que a gente se relaciona às vezes com essa parte da teoria, porque isso também é muito falado pelos nossos supervisores e tal. É isso, né? Não dependa da clínica, senão ela não vai acontecer. Né? Aí, sei lá, vai fazer várias outras coisas. Vende bolo de pote, faz rifa de cesta de café da manhã, borda, sei lá, faz alguma outra coisa, tem outros projetos, trabalha em 5 empregos. Mas eu acho, primeiro, que a gente fica numa relação com o dinheiro que é muito sintomática disso, que é eu preciso, mas eu não posso precisar. E isso vai gerando, às vezes, uma relação muito culpada com a nossa preocupação com o dinheiro. Como se a gente não pudesse se preocupar e não pudesse pensar a clínica a partir disso. E eu acho que quando a gente evita pensar sobre isso, a gente fica muito ou capturado por essa coisa de então eu tenho que ter privilégios, ou o que acontece hoje em dia, na verdade, é esse discurso neoliberal em cima da clínica. Então eu vejo várias coisas, como é que fala? Propaganda no Insta, tipo assim, preciso de 10 analistas que queiram receber R$350 por paciente que mora na Europa. Tipo assim, né? Então, o fato da gente não se atentar e não pensar sobre isso faz com que esse discurso seja capturado pelo discurso neoliberal. E eu acho que a gente precisa pensar em outras formas de que o dinheiro circule na clínica. Né? Por exemplo, o que eu penso? Normalmente, o que a gente faz quando a gente começa a encaminhar e faz uma rede de encaminhamentos? Normalmente a gente encaminha para recém-formado quem não pode pagar muito. Porque o recém-formado tem que estar disposto a qualquer coisa, afinal ele precisa ter experiência, e então vai lá atender quem não paga muito. A gente vai fazendo uma rede de encaminhamentos que ela é totalmente privatizada entre nós. Então a gente não encaminha para recém-formado pessoas que pagam bem, a gente vai hierarquizando essa rede e a gente não vai construindo de fato, sei lá, uma prática mais colaborativa ou cooperativa em relação a isso. Eu divido consultório também. Várias vezes a gente nunca chegou a fazer isso, mas a gente já chegou a pensar e falar assim, por que a gente não pega todo o dinheiro que a gente ganha e divide entre a gente? Tipo, tentar formalizar formas de relação, de trabalho ali. A gente ainda não conseguiu, não tem estudo suficiente para chegar nessa posição, porque a gente ia entrar talvez em espaços de precarização de alguns, exploração de outros, e isso ia ser complicado. Né? Talvez a gente precise de um solo mais igual para isso. Mas eu acho que a gente precisa se atentar à privatização das nossas redes de transferência e de encaminhamento. E eu acho que a gente precisa fazer cálculos que não dependam do que a gente chama na teoria de amoedamento libidinal. Que é essa coisa de, por exemplo,
esse paciente paga bem, então ele está implicado com a sua análise, esse paciente paga menos, então ele não está tão implicado, e aí isso implica na nossa escuta, muitas vezes, sem que a gente perceba, porque ele paga pouco, não sei o quê. E aí eu acho que a gente tem que criar estratégias da nossa relação com o dinheiro para que isso possa ficar mais diluído, assim. Então, por exemplo, a estratégia que eu criei para isso no meu consultório foi, bom, eu trabalho X horas por semana, eu ganho X por mês nessas horas, então a minha hora é tanto. Então eu trabalho por esse valor de hora. Se eu estou satisfeito com esse valor de hora, beleza. Se não, eu vou pensar em reajustes e pensar como é que eu vou fazer esses reajustes dentro da clínica, mas não individualizando o valor da sessão de cada paciente, né? Mas você perguntou uma outra coisa, que foi de não precisar não precisando. Ou, Precisa. enfim, né? E eu acho que admitir que a gente precisa é uma forma da gente conseguir trabalhar isso que não seja de um jeito, sei lá, cínico, assim, de tipo assim, não, eu não posso precisar. E aí, como a gente precisa criar formas mais, eu acho, mais colaborativas disso, seja pela circulação das redes de transferência e encaminhamento, seja pela divulgação de formas de divulgar o nosso trabalho. Achei muito interessante a forma como você trouxe sobre como a gente vai se tornando um produto neoliberal. E parece que a relação que a gente tem com a teoria europeia e com a teoria em si acaba muitas vezes na sensação assim, de ouvir, de ver a prática clínica no dia a dia, de usar da teoria ou desses meios, dessas referências e acabar reproduzindo um modelo que busca novamente os padrões neoliberais. Então, tipo, eu tive muito essa sensação quando eu saí da faculdade. Parece que a nossa preocupação é encarecer a nossa hora para conseguir sobreviver e viver e pagar conta. Mas, ao mesmo tempo, qual é o sentido do nosso trabalho? Para onde o nosso trabalho está indo? E aí até me atravessa assim pensar, né? Eu não trabalho para um órgão público, né? Não trabalho um órgão público que o Freud trouxe. Mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho ele implica num impacto social. A gente ouve pessoas de classes específicas, a gente ouve pessoas com linguagens específicas. Então, qual é o sentido do nosso trabalho enquanto coletivo? Enquanto, tipo, a gente está vendo várias questões do neoliberalismo, mas está implicado num sistema neoliberal recebendo de quem tem R$400 para pagar para análise, né? Ou mais, ou menos. Então, acho que são muitos atravessamentos do quanto a gente, sei lá, pensando na nossa nacionalidade, enquanto brasileiros, América Latina, o contexto da história do Brasil, da escravidão, da questão periférica, da questão tipo, da desigualdade social, o quanto a gente, enquanto esse contexto, consegue se apropriar das nossas próprias incoerências, da nossa própria linguagem, dos nossos próprios receios, da nossa necessidade, inclusive, de pagar contas para criar algo, e não se apropriar disso enquanto uma vergonha, porque precisa atender as demandas do que Freud colocava como que é um analista, ou do que a gente supõe que ele colocava como que é um analista. Então, às vezes, eu vejo muito a gente buscando essa autorização, de alguma forma, na clínica, e isso vem muito, sei lá, se abre rede social, tem aqui tipo, várias teorias, será que eu vou vender curso, não vou? Essas angústias que atravessam meio que o que é certo e o que é errado. Mas, assim, como a gente tem se apropriado dos nossos questionamentos para produzir algo também, que faça sentido. Então, tipo, eu acho que foram muitos atravessamentos no que você trouxe disso. Parece que a gente está se tornando, tá indo rumo, tipo, a uma mercadoria também. Então, hoje a psicanálise, sei lá, tipo, muita gente fala, né, procurar um psicanalista. Mas, tipo, o que é essa prática, de fato? Para onde a gente está indo enquanto coletivo mesmo? E aí, em muitos sentidos, seja coletivo para dividir o valor, políticas públicas que olhem para essas práticas também, porque é algo social, a gente está inserido numa sociedade, enfim, acho que mais de... É foda, né, porque assim, quando você começou a falar do nosso trabalho, qual que é o nosso trabalho enquanto transformação, eu fiquei lembrando que tem um aspecto que o Marx fala sobre o trabalho que eu não trouxe na apresentação, mas que estava aqui, que é o trabalho enquanto alienação, né, porque no sistema capitalista, o trabalho é uma forma de alienação, ele é uma forma de te alienar do seu valor, né?
Por quê? Porque o trabalho no nosso sistema, ele é um trabalho fragmentado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dentro de uma universidade, o trabalho docente é totalmente dissociado do trabalho do funcionário, que é o técnico administrativo, e totalmente dissociado do trabalho, sei lá, da guarda, que é um trabalho mais corporal, talvez, né? Estou pegando o exemplo da universidade porque o Marx, quando ele vai falar de formação, educação politécnica, ele vai falar, a gente precisava formar pessoas a partir de um processo de desaliená-las da classe burguesa. O que isso significa? Significaria organizar, totalizar a experiência de educação para que a gente não tivesse uma relação alienada com o saber. Então, um professor hoje não sabe o que um técnico administrativo faz porque o trabalho dele está alienado, deixou o trabalho. E os trabalhos são interdependentes, mas eles não vêm em relação. Às vezes, inclusive, os professores, quando, pelo menos, né, na USP, quando eu fiz um trabalho sobre o sofrimento universitário, eu falava assim, não, porque eu acho que a gente precisa pensar nos trabalhadores da universidade. Aí eles falavam assim, você já falou com os técnicos administrativos? Aí eu falava, mas você é o quê aqui na universidade? Tipo, você é o quê? Você é trabalhador também. Então, qual que é essa captura, inclusive neoliberal, que faz com que a gente desvalorize o termo trabalhador, inclusive, né? A gente é colaborador, a gente coparticipa nos escritórios de advocacia, lá tem coparticipação, mas trabalhador é uma coisa assim, não, esse termo tá velho, ninguém mais trabalha. Todo mundo faz outra coisa. Mas eu lembrei disso porque eu acho que na sua fala tem muito esse lugar do trabalho enquanto uma alienação, e ele é, de fato, dentro do sistema capitalista, a gente vai se alienando. Mas eu acho que se a gente não fica, e aí isso é meio difícil, né? Mas se a gente não fica numa certa constância de se observar para conseguir extrair valor do nosso trabalho para que ele não seja totalmente expropriado pelo sistema, a gente vai se submeter à rede e a gente vai naturalizando as formas como a gente trabalha, né? Então eu acho que uma das saídas que a gente tem nesse sentido talvez seja não naturalizar a forma como a gente faz as coisas. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas você é muito idealista. Aí eu falo, mas o que você faz? Você se adapta, e você fala, tudo bem, o plano de saúde aumentou 30% e agora eu preciso pagar e tal. Eu falo, o que você não vai falar no Fórum Popular de Saúde, lutar pelo SUS, então? Porque isso é mais um trabalho. Aí você fala, não, mas viver dá trabalho, entendeu? Tipo assim, viver dá trabalho, você precisa se apropriar das coisas, você precisa estar presente nas coisas, participar das atividades, né? A gente está aqui sexta-feira, 9h15 da noite, entendeu? Conversando sobre teoria, a gente vai fazer pós, e aí a gente faz uma pós de fim de semana por 2 anos, mas quando a gente fala de pensar politicamente ou da garantia dos nossos direitos, aí a gente fala, não, mas eu quero, né? A gente naturaliza muito, por exemplo, esse lugar do trabalhar para conquistar, né, mais dinheiro e propriedade e tudo mais. E aí quando a gente fala dessa necessidade de se apropriar dos espaços e construir outras formas de trabalho, mas eu não tenho tempo para isso, né? Então tem algo da gente pensar a gestão do nosso tempo enquanto um coletivo, enquanto uma cooperativa de psicanalistas, que seja de pensar isso para além do valor do capital, mas pensando a partir do valor do nosso trabalho, né? Que o nosso trabalho produza monetariamente para a gente, mas que ele vá além disso, né? E eu acho que uma coisa que você falou muito importante também é a coisa da vergonha, né? Porque parece que dinheiro... Eu tava lendo um livro esses dias, que é aquele do Frederic Gross, que chama A Vergonha é um Afeto Revolucionário. É um livro de um filósofo francês, é muito interessante. Ele tenta fazer uma
arqueologia da vergonha, como a gente fez da culpa, né, nas sociedades ocidentais. Então, essa coisa de que a gente está sempre se culpando muito, a psicanálise é uma teoria da culpa em alguma medida, tal, e ele tenta diferenciar a vergonha de culpa, e eu acho importante porque a vergonha, ela tem uma relação com o dinheiro, ela tem uma relação com fezes, excrementos, ela tem uma relação com pudor, né, tipo, e a gente tem pudor de falar do nosso trabalho, de falar que a gente precisa de trabalho, porque a gente precisa pertencer, de alguma certa forma, à classe de analistas, né? E pertencer à classe de analistas significa não precisar do dinheiro, não precisar do trabalho. Se você está divulgando que você está com horários, você faz isso de uma maneira muito restrita para um pequeno grupo, porque será que isso vai significar que minha clínica não está indo bem? Né? Então, a gente não conseguir falar abertamente sobre isso né, e ter vergonha é uma forma de manter o poder na mão das pessoas que têm poder. Quando, na verdade, dentro do capitalismo o que acontece é que essas pessoas expropriam o nosso trabalho. Faz sentido? Então, eu não sei se tem não tem uma solução fácil, assim. Eu acho que tem algo muito trabalhoso, que eu acho que eu não quero falar que cada um encontra o seu jeito, porque eu acho que isso é um jeito muito, sei lá, individual de pensar, mas eu acho que a solução, de novo, tá na gente pensar coletivamente em formas de produzir trabalho. E a gente está no sistema capitalista, isso vai significar que as nossas incoerências vão participar disso. Né? Porque o sistema capitalista, ele não produz indivíduos coerentes, ele produz indivíduos coesos. Então, tipo, você tem uma coesão identitária em relação... Só que essa identidade, ela não é uma identidade dialética, né? Inclusive, uma das coisas da análise é justamente fazer com que essa dialética aconteça, para que a gente tenha uma mínima coerência em relação ao nosso desejo, né? Mas o capitalismo não, ele vai juntando fragmentos de coisas, de vontades, e ele faz uma massa coesa que a gente chama de identidade, e a gente vai dando conta dela até um certo esgotamento e uma parte dela cair. Aí você, sei lá, se afasta do movimento social, para de fazer isso, porque não dá mais tempo, não dá mais conta. Aí você fragmenta e você vai coesionando de novo. Mas não há coerência. Né? Então a gente vai ter que ir sustentando as coisas numa certa incoerência até a revolução chegar. Não sei, até produzir algum caminho. E aí talvez a psicanálise possa ajudar nisso, de lidar com essa angústia da incoerência. Né? Mas eu acho que uma das formas de sair disso é a gente também não atuar em todos os espaços que a gente está como psicanalistas. Uhum. Porque esse lugar de atuar pela via da minha profissão, ou da minha identidade profissional, ou do meu ofício, ou do que quer que a gente chame, faz com que a gente não consiga, de fato, estar presente no território enquanto pessoa, né? Então, por exemplo, na minha militância, eu não sou psicanalista, eu estou militante, eu vou fazer as coisas dentro da militância, isso me produz uma outra rede de relações, isso me produz uma outra forma de estar no mundo, e isso me desaliena de algumas coisas que eu posso depois trazer para o meu trabalho ou não, enfim, né, tipo, mas acho que tem algo da gente conseguir não estar só como profissão nos espaços em que a gente trabalha, em que a gente vive, na verdade, né? Mas isso isso depende dessa coisa da gente ficar se engajando em outras coisas e cansa, porque cansa, a gente trabalha 1000 horas, faz 27 projetos. E é um trabalho não remunerado, é isso que dá um trabalhão. Sim. O ganho é outro. Mas eu tô pensando nisso, que enquanto não existe uma identidade de classe trabalhadora, né? Se os psicanalistas não são trabalhadores, não vão sindicalizar a psicanálise, não vão pensar coletivamente. Então, não é um coletivo. Assim como tem uma individualização do sofrimento, tem uma individualização disso, como você falou, né? Não vou falar cada um faça do seu jeito, mas é o que é dito, né? Então, tem
uma indumentária necessária para você ser um analista, e aí é isso. E acho que faz todo sentido quando você fala de como a coisa fica familiar, assim, né? Então, na instituição, não são trabalhadores e colegas, vira, assim, os irmãos, filhos daquele pai que ficam defendendo aquele pai, não vira uma ideia de coletivo. Fico pensando nessa coisa individualista, individualizada, que cada um dê seu jeito, né? A coisa da formação, enfim, né? A gente conversou um pouco sobre isso hoje. A coisa da formação, de como ela é feita, né? É feita para funcionar desse jeito. Então, assim, é vexatório dizer que você precisa de dinheiro para a formação, né? E aí, como é que faz? Né? Então, escuta-se muito isso. Não pode precisar da clínica para sobreviver, mas e aí? Né? O que faz? Como é que... Não é um ofício, então ainda tem um discurso muito elitizado que não está colando. E aí, para onde vai isso, né? Assim, quem são as pessoas que estão se apropriando da profissão psicanalista e sendo psicanalista? E se sustentando nesse lugar de manutenção de poder, porque o pudor com dinheiro só serve à ideologia burguesa. Não serve a mais ninguém. Então, mas fica nessa coisa de, por exemplo, mas se você não está conseguindo pagar a sua formação, você não está implicado suficientemente nela, né? O discurso que a gente usa com o nosso paciente para falar sobre quanto ele paga na análise, ele vem, na verdade, é meio que uma cadeia de opressões, né? Ele vem de antes de falar. A gente foi ensinado a pensar que, enfim, uma coisa boa necessariamente é uma coisa cara, né? Mesmo, por exemplo, na clínica, então, quando você quer atuar de uma maneira mais social, vamos dizer assim, eles chamam de social, eu odeio esse nome, mas eu não sei que nome usar, mas quando você quer cobrar menos, entendeu? Quando você fala assim, velho, não vou explorar a pessoa, entendeu? Quero cobrar menos. Também tem uma relação com a pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, mas você tá cobrando tão pouco, não deve ser tão boa. Então, tipo, tem uma coisa de conseguir manejar as transferências que estão associadas ao dinheiro, mas que a nossa relação com o dinheiro também que tem que entrar nessa conta, né? E aí eu fico pensando muito nisso, assim, em que momento a gente decidiu que valor e dinheiro eram sinônimos? Não me convidaram para fazer essa discussão. Eu só fui informada no ofício. Entendeu? Tipo, por que dinheiro e valor serem sinônimos não é uma questão da psicanálise, é uma questão ideológica e que a gente vai se apropriando. Em que lugar falaram, tem que atender entre 4 paredes uma vez por semana, XYZ? O Freud falou isso porque ele falou, é mais confortável para mim, eu trabalho desse jeito. E ele era médico. Aí a gente vai falar, então, que analista é só quem atende individualmente no consultório. A gente não vai falar quem coordena grupos não é analista. E a gente vai excluindo das políticas da psicanálise trabalhos que fazem análise e que trabalham com diferença. E que vão apagando, inclusive, a radicalidade dos próprios conceitos da psicanálise. O Lacan fala que o sujeito não é indivíduo. Só que aí a gente só fica escutando as pessoas individualmente. E aí quando a gente vai escutar as pessoas em grupo, a gente fala que isso não é análise. Mas se o sujeito é um efeito de discurso que acontece enquanto as pessoas falam, por que isso não é análise? Né? Então, a análise ela vai ficando fetichizada também a partir de um ponto em que você fica assim, o que é travessia do fantasma? Tipo, como é que funciona isso? Então, as coisas, elas são banais, elas são corriqueiras. Ser analista é uma coisa normal, banal, corriqueira, cotidiana, porque você só tá lá escutando uma pessoa que tem as questões, aí você pontua, aí a pessoa se reposiciona, aí ela, pensei diferente isso, é só isso. É só isso. Não é mais nada. Não tem nada. Isso é legal, eu gosto de fazer isso. Mas é só isso. Te agradecer a fala, Clarice.
Eu acho que é muito interessante trazer o trabalho do analista, né, a baila, assim, acho que é uma sacada muito legal, porque acho que isso faz a gente pensar o lugar que a gente ocupa, a função que a gente tem nessa sociedade. Acho que quando tu diz é uma coisa banal, né, ser analista, assim, né, é normal, né, uma atividade como tantas outras. Mas eu fiquei pensando, assim, acho que isso que a gente também discute em outro lugar, que é que psicanálise é essa na vida hoje, né? Eu achei interessante quando tu, né, trouxesses, quando que a gente foi saindo das quatro paredes, né, e fiquei pensando se isso também não foi um jeito da gente lidar com a profissão, né? Porque eu me lembro quando eu comecei a dar aula no curso de psicologia e eu encontrava as pessoas depois, o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me sustentar? Muita gente começou, foi bem no período que a saúde começou a contratar psicólogo para trabalhar na saúde. Então a gente começou a ver muitos psicanalistas indo trabalhar nas instituições públicas e de saúde para justamente ter esse lugar de sustento, né? Mas aí com uma série de impasses, porque como é que eu faço essa psicanálise? Isso lá na década de 90, anos 2000. Como é que eu faço uma psicanálise? Quais são as referências que eu tenho para pensar esse trabalho fora do consultório? Na faculdade eu só aprendi, né, o que é atender alguém nas quatro paredes ali do consultório. Então eu fico pensando que se esse movimento de também levar a psicanálise a outros lugares e o analista está ali, não tem a ver com uma saída, né, que o próprio analista foi encontrando para poder se sustentar com esse trabalho. Sim. Né? Então a gente vê muito isso, preciso ter um trabalho institucional para que eu possa fazer a minha psicanálise, o meu consultório, né? Ou fazer essa psicanálise na instituição. Então eu acho que isso vai fazendo uma abertura também a isso que é, o que é a psicanálise, o que é o próprio da psicanálise, quais são os lugares que o psicanalista está hoje, né? E eu acho que a gente tem que poder pensar um pouco mais nisso, que a gente não está fora do sistema. Sim. A gente não está fora dessa lógica toda que está colocada para a gente. Sim. Né? Me lembro que eu tinha um grupo de colegas da engenharia, da arquitetura, e que foram fazer um trabalho coletivo para poder atender a população vulnerável e tentavam se coletivizar enquanto trabalhadores que estavam ali tentando dividir o que ganhavam. E era muito difícil, era muito difícil. E chegou um ponto que eles disseram, não tem como a gente se sustentar. Né? Trabalharam por muitos anos assim, mas a pressão foi tão grande que aquele grupo acabou. Então eu acho que isso também fala de uma resistência nossa, né, a poder pensar o trabalho do analista nessa sociedade. A gente não está fora do sistema. Sim. Né? Eu acho que é difícil. Eu acho que talvez a gente precise mais desses espaços de conversa, né, desses lugares de poder pensar a resistência para, né, enfim, para poder saber o que fazer com isso, né? Como que eu posso sustentar nesse lugar, reconhecer que sou um trabalho. Eu achei muito bacana, porque quando eu vou dar aula para médicos, falando dos trabalhadores, o ponto que eu pego os médicos é como é que é o seu trabalho. E quando os médicos começam a falar do trabalho deles, é que eles começam a entender o que eu quero falar de saúde do trabalhador para eles. Quando eles se reconhecem enquanto trabalhadores. Né? Então, assim, como que eu faço, né, um outro profissional se sensibilizar por uma coisa que é importante? Ele está ali analisando o adoecimento do trabalho, o sofrimento do trabalho. É quando ele pode falar dele. Então, eu achei muito legal tu trazer isso aqui para um espaço de psicanalistas, faz a gente pensar mesmo. Né? Faz muitos anos que eu tenho pensado, muitos anos, uns 3 talvez, tantos assim, mas falei, poxa, eu formo tanta gente bacana na universidade, né, para trabalhar, para estar nos lugares, mas e vão trabalhar onde, fazendo o quê? Mas eu preciso montar um espaço onde a gente tem demanda para atendimento, o serviço público, como está estruturado, não dá conta. Como que a gente pensa estratégias de financiamento desse trabalho? Né? De escuta de trabalhadores, por exemplo. Quem trabalha comigo com migração, com trabalho, me escuta falando disso, né, há muito tempo. A gente precisa organizar uma forma de financiar esse trabalho coletivo.
também. Sim. Então temos que buscar os recursos, né? Sim. Pensar nas instituições que possam servir como esses espaços, quem sabe nas experiências a gente vai aprendendo o que é possível, né? Já que a gente está nesse sistema. Sim. Sim, eu concordo plenamente, Elaine. E eu acho que é isso. Eu acho que, assim, a gente precisa de um... Eu acho que a gente só consegue entender os conceitos a partir da experiência de trabalho. Eu acho que quando a gente não tem experiência... E não é assim, precisa ter experiência de trabalho, tipo, na empresa, né? Tem experiência de trabalho, senão você não vai ser contratado. Mas desse lugar de que a gente só consegue operacionalizar, por exemplo, o que significa inconsciente, como é que funciona a transferência, então o que é o sujeito. Então, isso só vai aparecendo enquanto a gente vai trabalhando, né? E eu acho que quando a gente une, né, faz a praxis mesmo, né, une a teoria à prática, a gente consegue, de fato, estabelecer quais são as condições mínimas, né? Eu lembro que o nosso grupo com a Andrea, por exemplo, né, que a gente participava juntas, a gente se debatia com isso às vezes, né? Quais são, então, os operadores mínimos de uma psicanálise? E a gente não conseguia chegar num consenso, porque... Acho que a gente até chegou, assim, inconsciente, transferência, sonhos, né, enfim. Alguns operadores mínimos para falar que eles funcionam, assim. Eu tenho tido vontade, e eu fiz um pouco isso no meu pós-doutorado, de pensar de que maneira a epistemologia psicanalítica ela possa se vincular a um paradigma que não é universalista, porque eu acho que essa noção de universal, ela tende a deixar as coisas muito metafísicas e muito abstratas, né? E aí eu fui estudar os paradigmas do comum, né? Dardot e Laval, Antônio Negri, enfim, para ir pensando que os conceitos psicanalíticos podem operar melhor, talvez, nesses espaços, justamente porque a materialidade é o que vai trazer para a gente a capacidade daquele conceito operar. Se na materialidade ele não opera, ele é ineficiente. Né? Tipo, então é a materialidade que vem primeiro, não é a materialidade empírica, né? Tipo, a gente não tô falando de coisas empíricas, mas, né, da estrutura social, a forma como esse conceito aparece. Então, o que o Reich faz no caso clínico dele, né? Trazendo a história e articulando. Acho que tem algo da gente conseguir radicalizar os conceitos, no sentido de ir até a raiz deles mesmo, para ver de que maneira eles podem operar aqui. Porque eles não operam aqui como operam lá. Né? O tempo lógico não opera no Brasil como opera na França, entendeu? A França é um país que teve, sei lá, estado de bem-estar social por um tempo. As pessoas, elas foram mais ou menos iguais. Você não precisa de um tempo exato de reconhecimento entre sujeitos. Você pode fazer um corte de uma sessão 15 minutos. No Brasil, acho que não dá. A desigualdade é muito grande, as pessoas são muito diferentes. Até você conseguir estabelecer, de fato, uma relação de reciprocidade mínima para que exista um estatuto do humano, para então você começar a cortar, é outro modelo, não dá. Não funciona, senão a gente fica objetificando, objetalizando as pessoas. Mas enfim, só um exemplo, né, para a gente pensar os sonhos Yanomamis, né, a galera vem trabalhando um pouco isso, então os sonhos têm outra perspectiva. Será que o fato da gente estar num território Yanomami faz diferença para a gente então pensar os sonhos? Talvez. Né? Ou para a gente pensar o que significa intimidade? Talvez. Talvez intimidade no Brasil não seja exatamente privacidade. Apesar da gente comprar muito fortemente essa ideia, né? Mas enfim. Vou ter que fazer a função, então, de fazer o corte. Acho que já tivemos um tempo mínimo de reciprocidade. E vou ter que fazer essa função chata. Clarice, primeiramente, quero te agradecer imensamente, né? Acho que quando a gente teve notícias aí do seu trabalho, a gente já ficou muito interessado em te escutar e desde então estávamos esperando por esse momento. Eu vou colocar, depois a gente coloca no Insta da Dobra links de alguns textos que você mencionou aqui, dá para colocar o nome do livro, enfim, porque acho que o teu texto, né, psicanálise, ocupação ou puxadinho da história, acho que é um texto que quando eu li, eu pensava, todo mundo tem que ler isso aqui, né? É muito interessante, acho que convoca e faz a gente pensar várias coisas, acho que isso é importante, a gente estar sempre atento a essas questões, assim, senão a gente vai fazendo uma clínica que também é tocar serviço, encher agenda, né? E não pensar a nossa prática clínica, seja no privado, seja no comum, né? No coletivo.